Hoje eu vou trazer para vocês as ações mais recomendadas pelos analistas para o mês de abril e analisar se realmente essas escolhas fazem sentido, mostrando também um pouquinho de cada uma dessas empresas. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. As ações mais indicadas levam em conta as análises feitas pelas empresas Ágora, Ativa, BB Investimentos, BTG Pactual, Genial, Guide, Orama, Santander Corretora, Terra Investimentos, XP Investimentos e também a Economática. A primeira delas é a Vale ou Vale 3, recomendado por 10 analistas dos 11 que temos aqui nesse vídeo. A Vale é uma gigante no setor de mineração, tanto no Brasil quanto no mundo, e ela é tida como um ativo único e irreplicável, atuando em vários países do mundo, tendo uma receita e um EBITDA bilionários, atuando em 21 países e sendo uma das maiores produtoras de minérios do mundo, sendo no caso do minério de ferro a segunda maior, no caso do níquel refinado a quinta maior e no caso do cobre minado a 12ª maior. Então, tanto no Brasil quanto no mundo, ela é muito conhecida e a empresa vem entregando uma grande rentabilidade para os seus investidores, de mais de 130% de rentabilidade real nos últimos 10 anos. E os motivos que fazem os analistas recomendarem a Vale são justamente a questão da reabertura do mercado chinês, que pode trazer um aumento no consumo do minério de ferro, e também a questão dos baixos estoques que fazem com que o preço fique elevado. Ainda assim, vale a pena lembrar que a Vale é uma empresa que atua no mercado de commodities, ou seja, ela é uma empresa que está extremamente exposta à questão da variação dos preços de minérios, principalmente o minério de ferro. Então, é um ponto a se levar em conta antes de investir, entender tanto o contexto do mundo quanto a questão da empresa ser extremamente cíclica. E com isso, a Vale costuma pagar sim dividendos muito bons, principalmente quando a gente vê uma elevação do preço do minério de ferro e de outras commodities, de forma que a empresa consegue ganhar muito e distribuir bons dividendos. Mas nos momentos em que nós temos uma estabilidade, uma queda desses preços, pessoal, a Vale não tem a capacidade de entregar dividendos tão bons, então isso é um ponto de atenção para o investidor. Ainda assim, nos bons momentos aqui da Vale, ela costuma fazer vários anúncios por ano, então é um ponto para se ficar de olho também, mas ainda assim ela não faz anúncios com tanta constância, então é um ponto aí que o investidor tem que ver se encaixa na sua estratégia. A próxima empresa é o Itaú Unibanco, ou Itub4, recomendado por 7 analistas. No caso do Itaú, pessoal, é o maior banco privado do Brasil e é realmente um gigante. Então, o Banco Itaú aqui vem vindo numa crescente, fazendo atuações extremamente lucrativas mesmo nos momentos de crise do Brasil e do mundo. Com isso, o Banco Itaú, além de atuar em vários países do mundo, também presta uma gama de serviços extremamente diversificada, prestando aqui serviços de conta corrente, previdência, serviços imobiliários de capitalização, consórcio, investimentos e também cartões, e também com várias iniciativas voltadas aí para tecnologia e inovação, como por exemplo bancos digitais, parcerias com outras empresas. Então o Banco Itaú é um gigante brasileiro, pessoal. Ele é um banco que também se provou no tempo e tem sido extremamente rentável para os seus acionistas. Olhando mais especificamente para o setor bancário, pessoal, desde o ano de 2020, ali quando nós tivemos aquela crise sanitária, todos os bancos do Brasil vêm sofrendo e andaram meio de lado. E o Banco Itaú também não foi diferente, andou de lado nesses anos e teve que fazer grandes provisões aqui, tanto na crise sanitária, quanto aqui com o caso da Americanas, de forma que o banco vem sendo afetado aí por questões de contexto. Mas com certeza, pessoal, o Banco Itaú é um banco que vem tendo aí uma grande lucratividade e vem se mostrando um banco muito bom para o futuro também, lembrando que não é uma recomendação. E no caso aqui, a rentabilidade real dele ficou quase empatada, ele ficou aqui com uma rentabilidade de menos 3,55%. Mas vale observar também que o Banco Itaú está atuando aqui bem abaixo das suas médias de preço sobre lucro e também de preço sobre valor patrimonial, ou seja, dá para entender que historicamente ele está extremamente descontado. Em relação então aos dividendos pagos pelo Banco Itaú, pessoal, ele é um banco que, assim como outros, costuma anunciar e pagar dividendos várias vezes por ano. Então esse é um outro ponto positivo, principalmente para o setor bancário brasileiro, que muitos bancos costumam anunciar e pagar dividendos várias vezes ao ano. O Banco Itaú não é diferente, também faz vários anúncios e paga várias vezes ao ano. Inclusive para 2023 ele já fez anúncios em praticamente todos os meses do ano. Então, pessoal, o Banco Itaú é bem interessante para quem busca dividendos também. Ele acaba não pagando dividendos tão altos assim, mas para o investidor que compra aí o banco numa baixa, pode pleitear dividendos maiores ao longo do tempo, porque a tendência é justamente o crescimento desses dividendos, assim como a lucratividade do banco. E aí, para o Banco Itaú, é ressaltada justamente a questão da sua lucratividade e das suas projeções para 2023,
de forma que o banco deve ter um crescimento no seu lucro de 15% aproximadamente. Então, caso isso se concretize, o Banco Itaú vai continuar vindo num bom crescimento, extremamente positivo para os seus acionistas. A próxima ação que temos aqui é a Assaí ou Assaí 3, com 5 recomendações. No caso da Assaí, ela é uma gigante atacadista no setor de varejo do Brasil, atuando em quase todos os estados do país, e ela veio então num grande crescimento desde o ano de 2012 para 2022, com um acréscimo aqui da sua atuação em 17 estados e mais 202 lojas abertas. O caso da Assaí é extremamente delicado, principalmente no momento de alta taxa de juros, assim como outras empresas varejistas do Brasil, justamente porque ela atua com margens extremamente apertadas, então conforme a taxa de juros varia e principalmente sobe, essas empresas acabam sofrendo principalmente para fazer o seu produto e o seu caixa girarem e conseguirem manterem as suas vendas. Com isso, a empresa vem amargando uma queda nos últimos anos, totalizando no último um ano uma rentabilidade real negativa de 12%. E vale lembrar também, pessoal, olhando historicamente ela ao longo dos anos, justamente a questão da sua margem líquida. Então, como eu disse, é uma empresa que atua aí com margens muito pequenas. Nós devemos lembrar que empresas do setor elétrico costumam atuar aí com margens de 50% e é extremamente normal, enquanto que as empresas de varejo costumam ter aqui margens extremamente apertadas. Para o investidor que busca dividendos, pessoal, também não é muito interessante. A empresa não costuma pagar dividendos, não, e nem paga recorrentemente, então é o caso para o investidor que busca dividendos ficar longe. Talvez a empresa sirva aí mais para uma carteira de oportunidade, uma carteira que busque explosão de ações, e aí justamente com a questão da queda da taxa de juros, é bem possível que ela venha numa subida do seu preço também. E aí os analistas citam um perfil defensivo e oportunidades de crescimento para a empresa no longo prazo, além de ela ter também um forte histórico de evolução e uma lucratividade consistente. Dessa forma, eles ficam de olho aqui na questão de governança corporativa da empresa, esperando também melhoras para ela nos próximos tempos. E a quarta empresa de hoje é a Multiplan ou Multi3, recomendada por 5 analistas. A Multiplan é uma empresa que planeja, desenvolve, detém e administra um dos maiores portfólios de ativos comerciais do país, focada na parte de shopping centers, atuando então em estados da região sul e sudeste do Brasil e também lá no estado de Alagoas. Além de ter vários ativos no Brasil, ela também é conhecida pelo desenvolvimento de projetos multiuso, então além da construção de shoppings em pontos centrais e principais de várias cidades, a empresa também costuma construir outros ativos como edifícios comerciais e residenciais, justamente para ter uma sinergia com seus ativos. Com isso, a Multiplus se manteve ok nos últimos anos, veio aqui, teve até uma crescente nas suas cotações, mas a empresa entregou uma rentabilidade real negativa de 6%. E também, se formos pensar da parte de dividendos, ela não costuma fazer entregas tão interessantes para investidores, de forma que ela costuma entregar um dividend yield bastante baixo, principalmente devido ao seu PL bastante esticado, historicamente, inclusive, e dessa forma a empresa também não faz vários pagamentos ao ano, o que não se torna tão interessante para quem busca dividendos. Com isso, os analistas citam para a Multiplan principalmente a sua disciplina financeira, o aumento da sua rentabilidade e lucro, e também um bom pagamento de payout, mas é aquela coisa, como a empresa está com o PL bastante esticado, isso acaba ficando bem pequeno ali na parte do dividend yield. Eles também citam a questão de sua dívida líquida por EBITDA ser de apenas 1,6 vezes, ou seja, a empresa está bastante confortável em relação à sua alavancagem. E com isso, o seu portfólio premium deve mostrar resiliência em um período de desaceleração forte da economia, ou seja, os analistas entendem que a empresa é bastante resiliente mesmo num cenário de recessão. A nossa próxima empresa é a PetroRio ou a Prio3 com 4 recomendações. A PetroRio é uma das petroleiras privadas do Brasil e a empresa atua através da aquisição de campos que a Petrobras não quer mais, e dessa forma ela faz a sua aquisição e começa a sua revitalização e exploração, tentando manter o campo produzindo petróleo e gás natural no máximo de tempo possível e conseguindo uma boa rentabilidade nesse tempo. A empresa teve um grande crescimento nos últimos anos justamente pelos seus bons negócios de aquisição, de forma que ela conseguiu montar um bom portfólio a um bom custo e também se manter uma empresa extremamente lucrativa. No caso da PetroRio, pessoal, o crescimento da empresa foi absurdo, então reparem aqui que ela já chegou a ser cotada aqui abaixo do R$1 e a empresa subiu numa grande explosão passando os 40, de forma que ela entregou uma rentabilidade real para os seus acionistas de mais de 4.160% nos últimos 10 anos.
No caso da PetroRio, ela é uma das petroleiras privadas mais estimadas do país, inclusive é a preferida de muitos investidores, até mais do que a Petrobras. A empresa não atua com pagamento de dividendos para seus acionistas, de forma que ela se mantém aqui no mercado brasileiro como uma empresa de somente crescimento. Além da PetroRio ser uma empresa extremamente eficiente, pessoal, a empresa teve uma grande queda aí nos seus preços de cotação justamente pelo imposto aí criado pelo governo nos últimos tempos, e justamente esse imposto acabou derrubando os preços de todas as petroleiras. Ela é um imposto então que bate muito forte na exportação de petróleo brasileiro, então isso acabou afetando bastante elas. Mas esse imposto pode vir a cair nos próximos meses, então tanto a PetroRio quanto as outras petroleiras vão se beneficiar bastante disso. Além disso, nós tivemos nos últimos dias, pessoal, um anúncio de um corte voluntário na produção de petróleo divulgado pela Arábia Saudita, o que já fez com que o preço do petróleo viesse acima, e certamente isso vai aí garantir uma boa lucratividade para a PetroRio, justamente pelo preço do barril de petróleo aumentando. E agora, para fechar a lista, temos a TOTVS ou TOTS3 com 4 recomendações também. A TOTVS atua na produção e comercialização de softwares de gestão empresarial como o ERP, mas além disso, a empresa busca montar um ecossistema de gestão para suas clientes, de forma que cerca de 1/3 das companhias listadas na B3 são clientes da TOTVS, e a empresa se mantém extremamente lucrativa, sendo a primeira companhia de ERP no Brasil. Com isso, a empresa mostrou uma grande crescente nos seus preços de cotação vindo ali desde o ano de 2013, de forma que a empresa conseguiu entregar uma rentabilidade real para os seus acionistas de cerca de 43%. Ponto interessante é que para os investidores que buscam dividendos, pessoal, é que a empresa não costuma pagar dividendos tão altos assim, justamente porque ela é uma empresa que atua extremamente esticada. Então, sendo uma empresa que atua no setor de tecnologia, ela tem um PL de quase 34 e um PVP de quase 4 vezes o seu valor de patrimônio. E justamente por isso, por ela ser uma empresa que atua extremamente esticada, o seu dividend yield não é muito alto se formos levar em conta o preço de cotação. Mas temos aqui um ponto interessante, pessoal, é que justamente a TOTVS costuma pagar dividendos de forma bastante recorrente, então é uma empresa que tem bastante constância no seu pagamento, costumando então anunciar e pagar aqui seus dividendos nos meses de abril, agosto e também no mês de dezembro. Então é bem interessante para o investidor ficar de olho nisso também. E os motivos para a recomendação da TOTVS são justamente as sólidas perspectivas financeiras e de continuidade de crescimento orgânico da empresa, além do lançamento de novos produtos que podem trazer ainda mais rentabilidade para ela. Então, ela é uma empresa que atua fornecendo softwares para outras gigantes empresas e justamente por isso ela consegue ter bastante lucratividade. Bem, pessoal, esse foi um geralzão com as empresas mais recomendadas pelos analistas para o mês de abril. Mas eu quero levantar aqui um questionamento para vocês, que é justamente a questão de que um investidor não deve simplesmente seguir cegamente as recomendações de analistas, justamente porque, e vem aqui a minha opinião, pessoal, nenhuma dessas empresas é interessante para a minha estratégia, e justamente eu imagino que para a estratégia de vocês também não sirva tão bem. No caso aqui, pessoal, eu sou um investidor que foca mais na parte de dividendos. Então, às vezes eu avalio até ali uma PetroRio ou uma Vale na parte mais de risco e de crescimento da carteira, mas não são empresas que eu gosto justamente porque elas são empresas que são bastante cíclicas e que não pagam dividendos de forma tão recorrente. Além disso, nós tivemos aí empresas como a SAI e também outras que justamente são empresas aí que não atuam no pagamento de dividendos tão bons e são empresas que são, de certa forma, arriscadas. Lembrando também para vocês, pessoal, que essas recomendações de analistas costumam ser bastante inconstantes, ou seja, no mês eles recomendam uma coisa, no outro mês eles já falam que é para vender aquela ação, então nós nunca devemos seguir cegamente essas recomendações, nós devemos sempre ter o foco na nossa estratégia e na nossa constância de aportes. Mas é óbvio, vale lembrar que isso vai da estratégia de carteira de cada um dos investidores, pessoal. Mas deixem aí nos comentários, vocês gostam dessas ações ou tem alguma delas em carteira? Muito obrigado por acompanharem, não se esqueçam também de deixar o seu like e se inscreverem no canal caso não sejam inscritos. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.